Hoje quem vai estar com a gente é o nosso diretor de imagens. E ele, para ser substituído aqui, tem uma outra pessoa fazendo o trabalho dele, porque senão a gente não estaria no ar. O nome dele é Shailon. Como vai, Shailon? Bom. Ele que fica lá dentro assim, corta, pra lá, pra cá, tempo, eu sou para, a parte anda. enjoada, né? Mas é pra coisa sair no tempo certo, com tudo direitinho, pra chegar em casa tudo exato pro pessoal, todo mundo acompanhar. E quem não aguenta você também são os cinegrafistas, porque eu fico só sendo orientada pelo cinegrafista que tá aqui, mas eu não gosto de usar aquele ponto no ouvido, justamente para não ter que ficar escutando ele. Não é por aí? É, bem por aí mesmo. Bom, mas hoje você vai cozinhar pra gente. O que você inventou? Moda? Eu inventei um risoto aí de gorgonzola, um risoto com gorgonzola e camarão, né? Então vamos fazer isso, Charlie. O que você vai precisar? Deixa eu ligar o fogo. A primeira coisa, já não perdi o carbo. Deixa eu ligar o fogo pra ele. Vamos lá, vou botar o primeiro dourar cebola e alho. Olha, já aprendeu uma palavra boa, ele vai dourar, ele não vai queimar. Entendeu? Cebola e alho. Aí você faz assim com o arroz arbóreo. É como se fosse isso. Por que esse arroz, né? Esse arroz, ele é próprio para risoto, porque ele não precisa lavar. É o arroz arbóreo que a gente fala. Tem vários tipos de arroz para risoto. E ele dá aquela gominha, né, Shailon? Porque o risoto, isso, gente... Pode porque falar. o risoto, ele já, vamos dizer, digamos assim, entre aspas, né? Não é bem assim, mas ele seria um arroz mal lavado. Né? Exatamente. É um arroz que não pode lavar. Ele precisa dessa goma mesmo para poder ficar tipo grudadinho. É o arroz unidos venceremos que a gente chama. Aquele arroz que deu errado. Aquele aí você arroz faz que o deu risoto. errado, você faz o risoto. Mas é um arroz próprio mesmo, né? Para que ele fique bem al dente, mas ao mesmo tempo um grudadinho no outro. E não fica papado, ele fica realmente durinho. Então vamos lá. Passe de mágica pra gente refogar esse alho e essa cebola. Combinado? Passe de mágica. Pode colocar o arroz? Isso, já vamos colocar o arroz já. Depois da cebola e o alho já douradinhos. Já dourado, a gente refoga o arroz do arbóreo. Ok. Então Vou vamos lá. aqui só pra... Isso. Por que você coloca o saquê agora? Pra sair um pouco do álcool do saquê, né? Pra não ficar aquele gosto forte dele. Sim. Isso vai ficar bom demais, hein? Vamos esperar reduzir um pouco esse saquê, né? Vai ficar reduzir até ele quase que virar uma papa, evaporar para você depois terminar. Só para dar o gosto, isso aqui é só para dar o gosto no risoto. Quem quiser colocar vinho branco... Isso, o certo é o vinho branco, né? Eu só estou usando um saquê para dar uma diferenciada. Você tá inventando moda. Esse foi inventado. Tá certo. Você também está fazendo faculdade, né, Charles? Faço o que você está fazendo? de publicidade depois de já trabalhar na área. Por que você escolheu a publicidade? Eu escolhi publicidade justamente porque eu já trabalhava, já há 2 anos já na área já também. Já era já estava na hora já de eu fazer alguma coisa assim, né? Escolher algum segmento da carreira, alguma profissão. Bem, aqui ele já reduziu tá legal. Secando. Diz que publicitário, a gente gosta de publicitário bom para poder pagar o jornalista, né? Ou porque ele não gosta de trabalhar no final de semana, né? Tem isso mesmo. Enquanto o jornalista tem que fazer plantão, mas aí a gente fala que quem paga o salário da gente são os publicitários que vendem a propaganda, fazem o marketing todo da coisa, não é isso? Isso. O que vem agora? Agora eu vou botar lá o caldo. O caldo. Caldo de legumes. Isso, é caldo de legumes. Ok. Até cobrir e depois você espera que ele vai reduzir um pouquinho e depois coloca o resto do caldo. Então, passe de mágica para a gente ter essa redução. Bem, então ele reduziu, vou botar o camarão agora, né? O camarão vai cru, completamente cru. Eu não fritei, não dei tempero, nem nada nele. Não deu nada. Ele vai absorver todo o tempero até pro Isso, próprio... agora aqui. Aí eu vou jogar mais um pouquinho de caldo. Aí você está usando caldo de legumes, não é isso? Isso, é caldo de legumes. Tá. Se quiser, por exemplo, usar um caldo de camarão, então é intensificado mais no sabor. Mais também, mas não usa de carne nem de galinha, senão você acaba quebrando o sabor. Quebrando, com certeza. Então, o de camarão ou o de legumes. Vai pedir mais um passe de mágica? Um passe de mágica agora para reduzir esse caldo. Ok. Beleza. Já reduziu bastante.
E eu vou botar os queijos aqui agora. Botei um gorgonzola. Aí começa a caprichar. Fica Isso. maravilhoso, né? Botar mussarela. A mussarela. A mussarela deixa ele bem puxa-puxa, né? Isso, Dá isso. aquela Vai dar a liga. a liga. Queijo parmesão. Esse gosta Isso. de queijo, hein? Eu vou deixar um cadinho só. Vai botar por cima. Pra botar por cima, exatamente. Tá certo. Aí você já percebe a liga, né, que a mussarela dá. E Isso. por último... E por último a manteiga aqui. A manteiga. Isso, que dá aquele brilho especial. Ó, o diretor que está lá dentro agora, que está substituindo você hoje, pediu para você imitar uma pessoa que você adora imitar aqui na... Bem, eu sei que não foi o diretor, porque eu não imito para ele não. Mas... Ele adora imitar, sabe quem, gente? eu tenho algumas peripécias de imitação. O Silvio Santos. Você vai imitar? Só antes de imitar aqui, eu vou botar o... Então quem vai pedir intervalo cebolinha. comercial depois vai ser o patrão, hein? O patrão vai pedir. Vai. Botar cebolinha. Ó, cebolinha. Depois, se ele pedir direitos autorais, aí você se vira com ele, tá? A gente se Vamos vira. lá. A gente se vira, né? Daqui a pouquinho a gente volta mostrando o resultado então, final Isso, da exatamente. receita de hoje, só levando para a mesa, colocando num prato bem bonito, que você pode servir em pratos individuais ou pode servir uma vasilha bonita para toda a família. Então pede intervalo, Silvio. Já vi que roeu as cordas, não tem jeito não, né? Não vai não, gente, eu vou ter que pedir intervalo comercial do mesmo jeito. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais. Não perca, o Atual está apenas começando. Nosso programa está de volta e hoje é dia de falarmos sobre o Código de Defesa do Consumidor. Mas tem um serviço que por muitas vezes a gente não sabe como reclamar, que são os serviços públicos. Será que a gente bate na porta de quem para fazer essa reclamação? Por isso, mais uma vez, o nosso doutor Alexandre Valença vem tirar essas dúvidas. Bom, serviços públicos, quando a gente fala disso, a gente fala de saúde, de educação, tudo que é prestado, no caso, pelos órgãos municipais, estaduais e federais. Isso. E aí, se você é mal atendido, você bate lá na porta da presidente, bate na porta do governador ou do prefeito da sua cidade? Não vai solucionar essa, aí é essa que iniciativa. Tá. Até eu tô curiosa em saber como isso O que acontece. acontece é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor ele não deixou passar em branco essa questão. No seu artigo 22 ele é expresso em dizer que todo serviço público prestado pela própria administração pública ou pelos seus entes delegados, que são as concessionárias, ele deve ser prestado com um princípio que sustenta o direito administrativo, que é a eficiência. Sim. Então existe critério constitucional no próprio Código de Defesa do Consumidor. Então esse é o princípio da eficiência e quanto aos serviços essenciais, água, luz, telefonia, continuamente, ou seja, não pode haver interrupção. Então esse é o princípio. Então, quando você fala em serviço público, às vezes você não, embora exista essa previsão no Código de Defesa do Consumidor, e muitas vezes você não vai estar falando de uma relação de consumo propriamente dita, né? Mas existe a determinação da prestação do serviço com eficiência. Sim. Então, muitas vezes a única alternativa que o contribuinte, que o cidadão vai ter, vai ser as vias judiciais, através de garantias como mandado de segurança, como ações mandamentais para garantir que o poder público, a administração pública, preste aquele serviço de modo adequado, aí, nesse de modo caso, eficaz. O PROCON ele não entra em cena? Em alguns serviços não. Por exemplo, nos serviços que são concedidos, água, luz, telefonia, são serviços que são essencialmente pela Constituição de atribuição do Estado, mas o Estado, por não ser da natureza dele prestar tais serviços de fornecimento de água, energia, telefonia, ele concede esse serviço. Eles continuam sendo públicos esses serviços. Aí nesses casos sim, porque se estabelece uma relação de consumo entre o contribuinte, o consumidor, o cidadão e aquela concessionária de serviço público. É nesses casos a gente pode usar aquele critério geral que a gente sempre usa, do PROCON, da tentativa de solução administrativa. E cidades que não têm esses serviços, no caso privatizados, que têm da própria prefeitura? Isso, aí sim. Aí você estabelece uma relação de consumo com o prestador daquele serviço, que por um acaso é o próprio ente público.
Aí você vai usar todos os critérios de relação de consumo. Agora, em relação, doutor Alexandre, aos hospitais, às escolas, isso também acontece? Também, porque na verdade são serviços que o Estado tem que fornecer. E o contribuinte está pagando por isso. Isso, que transcende a questão do consumo, como eu falei. Não é uma mera, aí a gente pode falar que não é uma mera relação de consumo. É muito mais do que isso. É um direito do cidadão de ter educação, de ter saúde, né, de ter segurança pública. Então são serviços que devem ser prestados de forma eficaz, embora infelizmente a gente não tenha isso de forma vigente em todas as regiões do país, do estado, nas cidades. Mas o contribuinte desconhece isso, porque por muitas vezes ele não tem o atendimento necessário, principalmente hoje a gente fala de saúde, né, que é muito complicado. E aí acaba indo embora, ou indo para outro lugar, ou indo para uma questão particular. Isso. E aí? O que a gente tem observado que os contribuintes, o cidadão de um modo geral, tem atentado para isso. Por exemplo, na questão da saúde que você falou, muitas já são as ações judiciais que obrigam o poder público, seja o Estado, o município, a fornecer medicamentos, a fazer intervenções cirúrgicas necessárias e urgentes. Então o cidadão ele tem despertado para isso, desse direito de buscar judicialmente aquela obrigação que é do poder público, da administração pública como um todo. Quer dizer, por muitas vezes, por falta de conhecimento, o cidadão acaba, é um serviço que me é dado, né? Não, é seu direito, né? Se você paga o seu imposto, que você paga imposto em tudo, isso está embutido, você está pagando por esse serviço. Exatamente. Quem paga o plano particular está pagando 2 vezes. Então e às vezes não tem nenhum nem outro, em muitos casos. É verdade. Em situações dessas. Com certeza. Então, assim, é importante que o consumidor, o cidadão, ele tenha consciência disso, que o serviço público é mais abrangente até do que a sua relação de consumo. É um direito como cidadão, né? Como brasileiro que ele tem o direito de ter acesso à educação, acesso à cultura. E escola, por exemplo, também tem problema? Existem situações, casos de que grupo de pais entram com ação para que a escola tenha um professor de história, tenha um professor de matemática, que não tinha, porque no quadro da educação de determinado município não tinha aquela especialidade, quadro, né? Então, assim, pode até judicialmente você entrar, é um direito líquido e certo seu, você pode entrar com mandado de segurança, que é um procedimento, um remédio constitucional para esses casos específicos, onde você vai entrar, você não vai ter que discutir se tem ou não direito. Você vai ao Poder Judiciário e fala, Poder Judiciário, esse é o meu direito, mande cumprir. E aí, geralmente, se for feita uma ação coletiva, né, com os pais, isso tem um peso maior. Maior e, assim, o próprio Ministério Público, ele é titular, né, o Ministério Público e a Defensoria também, eles são titulares desse direito, desses direitos difusos. O que é um direito difuso? Um direito que não é de um direito que é de todos. A educação, a saúde, é um direito de todos. Esses direitos, o Ministério Público tem atuado nesse sentido também. Lembrando que isso não cabe em questões de greve, por exemplo, que é um direito do trabalhador também. Aí você vai encontrar um conflito aparente de normas. Sim. Né? Porque tem um direito do consumidor, do cidadão de ter o serviço, mas também tem o direito do cidadão de fazer greve. Exatamente. Então, isso aí, a Constituição equilibra isso aí com critério de razoabilidade. Se a situação começar a chegar num ponto tal que a saúde está num estado deplorável, a Justiça pode determinar que parte dos grevistas voltem a funcionar. Sim, agora faltou professor, merenda, material escolar e tudo mais, você pode... Tem mecanismos, a própria Constituição estabelece formas do cidadão buscar o cumprimento daquele serviço que é público, né? Lembrando que o nosso quadro, a gente sempre traz esses assuntos referentes a essas questões, né, que não são atendidas e que você tem todo o direito de ser, mas não é. A intenção da gente é trazer essa informação, primeiro, para que quem fornece os serviços fiquem de olho, porque é possível entrar na justiça para requerer os seus direitos. Mas seria melhor se todo mundo tivesse o seu dever e que tudo fosse, né, cumprido da melhor forma possível. Exatamente. No próximo bloco, doutor Alexandre, nós vamos falar, se os direitos, né, não forem trazidos da melhor forma possível, como buscar isso judicialmente. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
O Atual está de volta com o resultado final da receita de hoje, produzida pelo nosso diretor de imagens, nosso amigo Shailon. Tá cheiroso, hein? E aí, Luciana? Posso experimentar? Vai lá. Tcharam, vamos ver se tá bom mesmo, hein? Bom, ele fez com muita dedicação aqui. O cheiro tá bom demais. Já pode casar. Tá vendo? Atenção, meninas, ele é solteiro, mas tem namorada, já tá encolerado. Não tem jeito, né? Senão ela vai me bater. Ela assiste direto. Tá certo. Obrigada, Charlo, também pela sua companhia. Obrigada também por você existir e fazer parte da nossa equipe. Obrigado também pela oportunidade de fazer parte dessa equipe também, né? Ai, que coisa boa. Hoje rasgação de seda aqui que tá danado. Até a próxima, então, viu? Até a próxima. O Atual, é claro, tem muito mais para você. Não saia daí. Estamos de volta com o Dr. Alexandre Valença e hoje nós estamos mais uma vez falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, só aqui em cima dos serviços públicos, levando informação para você de casa que todos nós temos deveres, mas temos os nossos direitos, não é isso, doutor Alexandre? Exatamente. Estamos falando das escolas, da saúde de uma forma geral, dos serviços prestados a uma cidade, seja de água, luz, energia, né? Isso. Todas as necessidades básicas que o cidadão precisa ter no seu dia a dia. Agora, quando isso não é atendido, o que nós precisamos fazer? Primeiro a gente vamos dividir em duas categorias básicas aí de serviços. Aqueles que são prestados pela própria administração pública, que estão mais ligados ao direito do cidadão, e aqueles que são prestados pelas concessionárias, que estão mais ligados à questão do consumo, água, luz. Esses que são ligados à questão do consumo, é o mesmo procedimento que a gente sempre fala aqui. Buscar via PROCON a solução, se não houver solução administrativa, buscar judicialmente uma ação onde você vai requerer que o juiz declare que aquele corte foi indevido, que aquela cobrança foi indevida e determinar que volte a fornecer o serviço, que deve ser contínuo, deve ser eficaz. Esse é um aspecto. Quando se diz respeito a serviços da própria administração pública, cabe um direito ainda mais abrangente, que é o direito do cidadão, né? Um direito líquido e certo. Se você faz um requerimento, se você preencheu os requisitos, fez um pedido de licença de uma obra, se você preencheu os requisitos, se está tudo certo, se não tem pendência, se não tem problema nenhum, você tem um direito líquido e certo. Aí cabe ao cidadão já uma ação judicial, que chama mandado de segurança, onde o judiciário não vai nem questionar se há ou não, né, em alguns aspectos. A gente está falando genericamente. Mas quando há o direito líquido e certo, o judiciário não vai questionar se há ou não direito. Ele já vai determinar que o ente público, aquele que é responsável, aquela pessoa que responde por aquele órgão, vai ter que dar um mandamento para que ele possa cumprir a determinação e o serviço que o cidadão busca. No caso, a gente tem visto muito isso na questão dos remédios, né, dos medicamentos. Eu tenho direito a um medicamento, só que o medicamento nunca está lá à minha disposição, só que eu tenho direito, né, como cidadão. Aí isso tem sido bem, de uma forma mais frequente. Isso, a questão dos remédios às vezes gera uma dúvida se há ou não a necessidade, mas de qualquer modo não vai ser um mandado de segurança, vai ser uma ação obrigacional onde vai determinar que o poder público, o Estado ou o município, que são responsáveis por esse serviço, forneça aquele medicamento. Então o juiz ele vai fazer uma análise sumária daquela situação, receita médica, indicando remédio, não recebeu, você prova que está ali, que você preenche os requisitos para aquele direito e não foi concedido, o que o poder público, o que o judiciário vai fazer? Obrigar o poder público a fornecer aquele remédio. E, por exemplo, em questões, uma pessoa está andando pela calçada, por exemplo, e cai num buraco, quebra uma perna, ali é uma via pública. Isso também cabe uma ação? Cabe, aí vai ser uma ação indenizatória, né? Aí já não tem muito a ver com o que a gente está... Mas de qualquer modo é um direito do cidadão, né? E aí você vai receber essa indenização de quem? Do poder público, do poder público, por ser uma via pública. Por ser uma via pública e ela, por alguma razão, a não ser em casos excepcionais, por exemplo, a questão das instalações elétricas, de bueiros, é omissão específica. Então, presta o serviço e o próprio poder público vão ser responsabilizados por eventual dano causado à pessoa, a bens. No seu carro também, Exatamente. Qualquer situação. Por exemplo, estacionamentos em via pública. Essa é uma controvérsia, né? Existe uma controvérsia se o Estado ele
está dando de serviço de guarda ou se ele está permitindo o estacionamento. Existe uma controvérsia ainda que a gente não pode firmar a posição se é devido ou não. Não há um entendimento assim mais concreto com relação a isso. E no caso o cidadão, ele entra na justiça comum? Ele entra no caso particular, numa ação pública, por exemplo? Como é feito? Ele tem que entrar na justiça comum contra o poder público, porque o poder público não pode ser parte em juizado especial civil, por exemplo. Então ele vai ter que buscar uma ação judicial, ele pode, como é a justiça comum, ele vai ter que necessariamente estar acompanhado de um advogado de sua confiança, ou ele pode socorrer na defensoria pública que faz esse trabalho, para que ele possa ter o direito dele garantido ali. Tem que ser através em muitos casos, não vai ter outra alternativa senão as vias judiciais. Mas pode entrar de forma particular também? Pode, ele pode ser, basta ele estar assistido por um advogado regularmente inscrito na OAB. E a gente sempre lembra que é importante você não ir sozinho, né, numa situação dessas, porque somos leigos em relação a questões judiciais e até do direito, de uma forma geral. Então, no caso, o profissional, né, o advogado, é importante até mesmo para usar as palavras corretas para... Existem algumas nuances, alguns detalhes daquela relação que, se passarem despercebidos, o Poder Judiciário não é que ele não quer, ele não vai poder, né, porque o juiz ele está limitado ao pedido. Se você não pede, o juiz não pode fornecer o que não foi pedido, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre o assunto, Dr. Alexandre Valença tem um telefone de contato e também um e-mail que você pode tirar as suas dúvidas, fazer a sua pergunta. Quais são? O e-mail é meudireito@bol.com.br. E o telefone prefixo 22-2527-1054. Ok, doutor Alexandre, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Lembrando que o nosso quadro é sempre para alertar tanto o consumidor, para quem está prestando os serviços, da melhor forma possível, para que não haja conflito. A gente não quer entupir a justiça com mais processos, pelo contrário, a gente quer resolver. Exatamente. Até a próxima Até a oportunidade. O Atual mais uma vez fica por aqui. Assista agora o SBT Jornal. Amanhã voltamos 12h15.